o líder como gestor de conflitos nas organizações, né? Que foi apresentado no Congresso Enangrade. Gente, isso é um trava-língua. Também publicou na revista da Universidade de São Caetano o artigo Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, com especial enfoque aí nas Online Dispute Resolution, como ferramentas estratégicas para pequenas e médias empresas. Mas o Adão também tem uma forte atuação como conselheiro da startup SOT Energia Renovável, não sei se eu falei o nome correto, depois você me corrige, que é em parceria com o ITESCS, Instituto de Tecnologia de São Caetano, juntamente aí com o nosso querido Fernando, né? Mas também faz parte do Conselho de Administração do projeto Marco Zero de Gastronomia, ao lado da nossa querida Kátia Presbíteres, apoiando o crescimento sustentável no setor gastronômico. Isso prova as parcerias que nós podemos fazer aqui dentro da equipe Magnum também, né? Isso é bem bacana. Mas o Adão também tem uma formação na polícia militar, né? Ele fez parte da equipe de gestão contratual do projeto de terceirização do atendimento de emergência no Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, entre 2016 e 2020. E ele teve um papel essencial na qualificação de profissionais aí da segurança pública, formando mais de 900 atendentes para o COPOM. Olha que bacana. O Adão faz parte do BNI há 4 anos e ele diz, né, que encontrou uma transformação tanto na vida profissional quanto pessoal, porque ele consolidou aí conexões estratégicas, ampliando oportunidades e fortalecendo a sua visão de negócios. O Adão é casado há 24 anos com a nossa querida Silvia, é pai da Sofia, do Miguel e agora vovô do pequeno Pedro, né, aquele lindinho. Com olhar estratégico aí para os negócios, compromisso com a excelência, ele é um profissional que fortalece empresas e empreendedores. E para finalizar, né, a frase de sucesso que guia aí a trajetória do Adão é alteridade, a capacidade de enxergar o outro e construir relações de confiança. Adãozinho, então, por favor, abra o seu microfone, que hoje a noite é sua. Boa sorte. Obrigado, Miriam. Então, primeiro, quero agradecer no BNI. Quando eu ingresso no BNI é por meio do Magno, e aqui estou até o momento. Foi um grupo que me acolheu e tenho verdadeiras amizades, né? Tenho um crescimento, como a Miriam trouxe, crescimento tanto profissional como pessoal. E o tema de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu quero, inclusive, não usar todo o tempo, porque eu gostaria que fosse interativo, gostaria que as pessoas perguntassem, é o mito do empreendedor, como a gestão 360 e a advocacia empresarial pode salvar o seu negócio. Então, primeiramente, falar um pouco sobre o mito do empreendedor. É um livro da década de 80, não é novo isso, do Michael Gerber, que ele fala o seguinte, que existe uma ilusão, né, e onde eu trago aqui a realidade. Muitos empreendedores lutam contra a sobrecarga, lidando com tarefas diversas e responsabilidades pesadas. Mas existe o mito. Qual que é esse mito? A imagem romantizada do empreendedor como um super-herói que ignora os desafios reais e a necessidade de apoio profissional. É aquele empreendedor que nós vemos aí, às vezes, alguns. Hoje a internet está cheia de spam também, então fala, não, consegui tantos milhões e fui sozinho. Na verdade, ninguém é ninguém sozinho, né? Somos um ser social, então precisamos das outras pessoas. E quando a gente se trata do mundo do empresário, ainda mais hoje, como eu sempre tenho conversado, que esse movimento de terceirização, mais ainda agora, no contemporâneo dos dias de hoje. Então, as pessoas saem da faculdade ou deixam o emprego, deixam um trabalho e vão fazer aquilo que gosta, né? E são muito técnicos, mas não têm a mínima ideia dos pilares da gestão. Muitas das vezes a gente fala até dentro do direito, né? Não existe empresário, porque a atividade, o empresário é a atividade, empresária é a atividade. Então, não existe, o CNPJ é uma ficção, né? A pessoa jurídica, a gente não vê a pessoa jurídica aí na rua, fala, oi, pessoa jurídica. Na verdade, aquilo tudo é uma estrutura muito séria e muito complexa,
por mais que você conheça da sua técnica, inclusive eu, como advogado, eu não tenho a abrangência para falar de finanças, para falar de contabilidade. E vem muito dos pitches de hoje, do Cadu, da Fernanda, da Miriam, e eu espero trazer com a apresentação de hoje. Não dá para esgotar o assunto, mas é trazer como essa assessoria 360 cabe e se conecta perfeitamente com a metodologia do BNI. Então, os pilares da gestão 360, né? Finanças, contabilidade, pessoas, estratégias. Então, aqui vocês veem esse gráfico, né? Ah, pilar 1, finanças. Se não tem finanças, se a saúde da empresa financeira ela não está boa, não tem advogado da empresa, não tem contabilidade, não tem dinheiro para pagar ninguém. Então, é um dos principais pilares da finança. Em seguida, também da operação, eficiência no processo, a otimização de produção e logística. A, a gente não pode ignorar as pessoas, as instituições são feitas por pessoas, o recrutamento, o treinamento, a gestão de talento e as relações trabalhistas. E a estratégia, que é a definição de objetivos, planejamento de longo prazo e análise de mercado. Falamos hoje, agora há pouco, sobre estratégia. Estratégia dentro do BNI. Como que eu faço um pitch para ter, para alavancar o meu negócio? Isso é estratégia. E qual que é o papel do advogado empresarial? O advogado empresarial, e não é fácil o que eu vou falar agora, é uma luta que eu tenho diariamente, né? A proteção jurídica e assessoria estratégica. O profissional, o advogado, ele não pode ser aquele que trava a negociação, mas ele também não pode deixar de alertar aos cuidados, de trazer a conformidade necessária. Então, a gente pode trazer alguns casos, são vários casos, por exemplo, de que o empresário, na ideia, na falta de técnica, achando que a multa de 2%, multas maiores que 2% são abusivas, e isso é só no contexto de consumo, ele assinou um contrato e trouxe para ele 50% do valor do contrato, na casa aí dos R$ 30.000. Então, isso em 7 dias, ele teve um prejuízo de R$ 30.000. Com assessoria jurídica, ele ia gastar muito menos que isso para alertá-lo sobre essa multa. Então, esse é o papel, ilustrando, né, o que eu faço para que traga segurança para os empresários. Então, a proteção jurídica, a prevenção de risco, como trouxe, contrato a gente não pode, o empresário não pode deixar o contrato em segundo plano. Contrato, porque justamente por esse imaginário popular de que achamos que os contratos de consumo e de relações de trabalho, no sentido do trabalhador, têm uma força muito grande, uma proteção estatal e legal muito grande, com o empresário não. B2B. Você abriu ali um MEI, abriu uma limitada, uma sociedade limitada unipessoal, você já é B2B. Então, você vai ter considerado, provavelmente, eh, como uma relação igualitária, que a gente chama de relação paritária. A propriedade intelectual para as startups, né? Eu trabalhando com o Fernando com as startups, a propriedade intelectual hoje para startup, no início, ou às vezes até no estágio avançado de startup, o bem intangível, o bem que não se pega, né? Geralmente o nome, a marca, a produção intelectual, ela é muito valiosa e ela precisa de uma proteção de cara. De cara eu preciso de um termo de confidencialidade para sentar à mesa com o investidor. E a conformidade legal, como todos aqui eu trouxe, a Priscila trouxe muito bem. Falei dos vários pilares, mas tem outros dentro do BNI aqui, como a de gestão e o cuidado da saúde mental dentro das empresas, que temos aqui o nosso time também. Então, assessoria estratégica, planejamento tributário, compliance, relações com o governo e a gestão de conflito. História de sucesso com a gestão 360 advocacia, fase 1, né? Então, a falta de organização, gestão individualizada e problemas financeiros. Somos um só, não conseguimos fazer tudo. E aí a fase 2, quando a gente começa a profissionalizar a instituição, a implementação da gestão 360, a profissionalização da equipe e o apoio jurídico. E a fase 3, aí sim entra aqueles objetivos, nas metas, o crescimento sustentável, a otimização de processos e o aumento da lucratividade. Desafios comuns dos empreendedores e como superá-los. Falta de tempo. Você não sabe mais o que faz, tá? O dia precisa de 37 horas. Delegação, automatização de tarefa e foco nas áreas de maior impacto. Metodologia ágil, Fernando sabe da metodologia ágil. Automatização, com o pessoal que trabalha com automatização. Delegação para a Miriam, para Aline, para Fernanda. Problemas financeiros, planejamento financeiro, controle de fluxo de caixa, busca por investimento. Entra, inclusive, a
a Marcele também, que o seguro de vida não é só para o final da vida, né? Hoje o seguro de vida ele tem situações de criação de capital no momento de emergência. Dificuldades em contratar e gerenciar pessoas, recrutamento estratégico, treinamento, desenvolvimento de talentos e comunicação clara, além de outsourcing, né? Hoje, se você é pequeno, não consigo contratar todo mundo, eu vou terceirizando. E hoje temos planos de terceirização do BPO, né? O BPO, a gente só lembra do BPO financeiro, mas o BPO é o processo de terceirização. Implementando a gestão 360, diagnóstico, sempre importante entrar na empresa ou pensar na empresa como diagnóstico, o que está, onde que está ruim, porque às vezes não é raro o empresário nem saber por onde começa, nem saber o que está ruim. Planejamento, definição de metas, ações e indicadores para monitorar o progresso, e a implementação, a adoção de ferramentas, a prática de gestão, o treinamento da equipe e o acompanhamento constante. Se você está na operação, você não está no estratégico, e aí realmente fica complicado. A conclusão que tiramos disso é que empreenda com confiança e prepare-se para o crescimento. A gestão 360 e a advocacia empresarial são ferramentas essenciais para o sucesso do seu negócio, seja qual o tamanho, qual o porte. Adote-as e prepare-se para crescer. Aqui estão os meus contatos. Eu quero agradecer a paciência de ter a overdose de Adão hoje, mas se temos aqui 1 minuto e alguma coisa, eu quero muito, não me deixem só, quero muito que vocês perguntem, que tragam algum insight, e vou parar de falar agora para dar a palavra para vocês. Um de cada vez. Não tem ninguém, gente, sério, temos aqui 26 pessoas, não tem ninguém com uma pergunta, com uma reflexão. Meg, não me deixa só. Muito obrigado, Meg. Não, Adão, eu quero saber o seguinte: um contrato de uma empresa para funcionários ou prestadores de serviço ou alguma coisa assim, ele é sempre adaptável a qualquer situação ou em algumas vezes ele não é possível? Meg, sempre cada caso é um caso, né? O Cadu não vai me deixar sozinho também. Sabe que a resposta do advogado sempre depende. E você já traz um pouco da resposta, porque depende muito da situação, tá? Tá, Geralmente, quando você tem ali, vou usar o caso da recepcionista, que ela tem que cumprir horário, ela tem que abrir e fechar o estabelecimento, ela tem hora de almoço, você terceirizar essa função é muito arriscado, tá? Porque as características de um vínculo empregatício é muito forte. Agora, quando você fala de um gerente, o gerente também é uma questão complicada, mas eu posso terceirizar, é possível terceirizar a administração. É algo, inclusive, que existe um dilema jurídico sobre posso terceirizar ou não, mas eu acredito que se pode sim terceirizar. Para você ter uma ideia, as operações de contrato público, ela prevê, por exemplo, a gestão profissional, tá? Então, respondendo a sua pergunta, depende muito da situação. Eu acho que só para concluir, eu peguei um caso recentemente de salão de beleza. E se a gente vai pelo senso comum do direito, você fala, não, tem que tomar muito cuidado, você tem que estar aí todo dia, ter uma relação de vínculo. Eu já estou entrando um pouco aqui na esfera do Cadu, mas Cadu, a parceria, a gente sabe que tem uma grande parceria, e me corrija se eu estiver errado. Existe uma lei para colaboradores de salão de beleza. Se você faz aquele contrato com a estrutura fornecida pela lei e homologa isso no sindicato, você está ali blindado. Claro que aí tem a execução desse contrato também, mas você está blindado com a questão de um passivo trabalhista. É o salão por isso que eu, parceiro. eu quero marcar, por isso que eu quero marcar 1 a 1 com você, que eu tenho umas coisas para acertar, tá? Então, tá, Parabéns, obrigado, Adão. Meg. Muito obrigado. Obrigada. É o salão parceiro, Adão. Salão parceiro, isso mesmo. Obrigado por lembrar o Fernando. Salão parceiro. Tem o contrato de cadeira, né, Adão? Eles chamam contrato de cadeira porque o cabeleireiro aluga a cadeira do salão. Tem, tem, exatamente. E isso são estruturas em que, por mais que a gente divida o direito em cadeiras, essa parte eu tenho que estar junto com o Cadu e o Cadu comigo, acredito, porque são trabalhos conjuntos. Então, eu acho que a ideia de hoje, isso não é combinado, mas é o caminho que se toma, é que nós aqui, como Magnum, temos condições de ter todo mundo, todo mês, obrigado por negócio fechado.
E isso com uma missão, com um trabalho social. Qual que é o nosso trabalho social aqui? Quando eu falo trabalho social, não é um trabalho gratuito, mas é um trabalho de crescimento das pequenas e médias empresas de forma sustentável. A gente tem que fazer o nosso papel de parar com essa questão de abrir um PJ para fechar outro. A gente tem que trazer riqueza para o país e trazer estabilidade para as empresas. Cadu, você vai ser convocado para o nosso 3-1. O Adãozinho, é só uma ressalva. E ainda é dedutível na base de cálculo do Simples Nacional do salão, hein? Lá do imposto do Simples Nacional. Olha o 360 aí. 360, 360. E os Obrigado. funcionários ou a própria empresa que tiver pessoa física e jurídica misturado, é comigo. Aí, ó. Aline, vamos fazer. Eu só vou concluir aqui, senão eu vou falar a noite inteira, e não é justo, mas essas interações é interessante. O que a Aline trouxe, recentemente um empresário, o Jorge e o Fernando estavam na reunião, não sei se lembram, que eles disseram o seguinte: a primeira coisa que eles falaram, eu preciso de alguém do financeiro, porque hoje a gente tem um emprego, uma alta taxa de emprego, mas perdemos poder de compra. Então, a educação financeira ela é primordial. Senão, o trabalhador que tem um excesso de estar super endividado, ele vai trabalhar desanimado, apreensivo, nervoso. Então, muito bom apontado, Aline. Eu esqueci de alguém? Então, vamos Nem quando seguindo. citou as parcerias. Não esqueci, né, gente? Se eu esqueci, Não. se eu esqueci, eu não esqueci, porque vamos lá, por isso que a gente tem o café de sexta-feira aí para fazer todo mundo trabalhar. Todo mundo trabalhar. Vou colocar esse pessoal para trabalhar, acabou as férias. Temos aqui a votação do melhor pitch.